Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre inteligência artificial e a verossimilhança. O que é verossimilhança? Qual é a relação entre esse conceito e a inteligência artificial? Essas e outras questões. Vamos lá? O que é verossimilhança? A palavra vem do latim verossimilis, que significa semelhante à verdade. E qual é o conceito, o significado dessa palavra? O significado é a característica do que parece verdadeiro ou plausível. Plausível é aquilo que não necessariamente ocorre, existe, mas há possibilidades de ocorrer e de existir. Então, o conceito de verossimilhança, de maneira alguma, pode ser confundido com o conceito de realidade. Realidade é aquilo que de fato existe. Pode ser até uma realidade imaginada. E aí nós entramos no conceito de verossimilhança. É a realidade construída dentro de uma narrativa, de uma ideia, mas não é a realidade empiricamente comprovada. Então essas duas coisas não podem se confundir. E é importante pensar nisso porque o termo verossímil, verossimilhança, muitas vezes é equivocadamente utilizado como realista, verdadeiro, e não. O que é verossímil não é o que é fato. O que é verossímil é aquilo que pode ser verdadeiro. Ou seja, é aquilo que torna um discurso aceitável dentro de uma determinada realidade. O conceito aparece pela primeira vez como palavra na Poética de Aristóteles, em que ele diz: pelo que atrás fica dito, é evidente que não compete ao poeta narrar exatamente o que aconteceu, mas sim o que poderia ter acontecido, o possível, segundo a verossimilhança ou a necessidade. Ou seja, Aristóteles está dizendo que o poeta, que naquele contexto era todo mundo que produzia, que criava algo ficcional, ele não tinha o compromisso de contar as coisas como de fato tinham acontecido, mas sim como poderiam acontecer de acordo com uma lógica daquela narrativa. Por isso que ele diz, de acordo com a verossimilhança ou a necessidade. De qual necessidade ele está falando? A necessidade do contexto. Neste determinado contexto, eu preciso que algo seja dito como verdade. E aí eu crio uma lógica para que essa verdade existe. Percebe como ele não está falando de olhar para a realidade, constatar fatos e falar desses fatos? Ele está falando de pensar em uma realidade e encontrar meios de fazer com que essa realidade possa parecer verdade. Quando nós falamos de textos e de discursos, a gente precisa pensar a verossimilhança de duas formas. Existe a verossimilhança interna e a verossimilhança externa. A verossimilhança interna, ela diz respeito à coerência entre os elementos da narrativa. Então, entre todos os elementos de uma determinada narrativa, existe uma relação de lógica. Basicamente, para você entender, é mais ou menos assim. Se eu digo a você que eu vou te ensinar uma receita de suco de frutas, é verossímil que eu pense em juntar ali abacaxi, limão, mamão, em uma mesma receita. É plausível também que eu fale para você acrescentar água, porque estou falando de suco. É plausível também dizer para colocar gelo, porque suco gelado é algo que nos interessa. Mas foge da lógica deste texto, desta narrativa, por exemplo, eu dizer para você, então pegue um pedaço de carne, corte em cubos e acrescente à receita. Por quê? Porque não é plausível na nossa experiência que suco de frutas tenha carne.
Se eu quiser criar algo assim, eu preciso estabelecer uma ideia de que estou falando de uma narrativa inovadora, fora do comum, fora até mesmo da realidade que nós conhecemos. E preciso encontrar uma justificativa que faça com que a presença desse elemento, a carne no suco, seja algo interessante. Tá? Então, a coerência entre os elementos da narrativa requer pouca correspondência com a realidade fora da narrativa. Então, por exemplo, é comum quando nós assistimos aqueles filmes que se passam no espaço sideral, que haja uma crítica sobre esses filmes dizendo: mas nesses filmes tem muita explosão e a física nos ensina que não acontecem explosões com barulho no espaço sideral, porque no espaço sideral o som não se propaga, então não há barulho de explosão. Pois é, se nós estivermos pensando em comprovar fatos materiais concretos, realmente falar em explosão com som no espaço sideral não faz sentido. Mas no âmbito de uma narrativa, de um filme, que está ali querendo impressionar o olhar, causar um impacto, uma emoção, criar uma tensão do que será que aconteceu com a nave daquele nosso personagem que é o protagonista da história, será que ele explodiu também? Será que ele vai conseguir escapar dessa explosão? Então, para criar a narrativa e fazer com que ela faça sentido, ignoram-se as leis da física, não há nenhum problema, é apenas um faz de conta, é apenas uma ficção. Então, o conhecimento de mundo do interlocutor não é o mais relevante. Por quê? Porque em uma narrativa ficcional, a verossimilhança vai ser construída no momento em que eu entro em contato com a narrativa. Então, supondo que eu nunca tenha assistido, por exemplo, filmes de heróis com superpoderes, num primeiro momento eu vou ter um estranhamento, porque talvez eu não tenha essa informação. Porém, à medida em que vou assistindo, eu vou me acostumando com esse contexto. E em uma determinada situação eu já espero que aquele personagem utilize seus superpoderes, porque afinal de contas ele os tem. Então, se ele tem superpoderes, ele tem que utilizar esses superpoderes. E aí ele passa a ser verdadeiro dentro daquela história. E não importa que eu nunca tenha visto alguém com aqueles superpoderes. As referências, elas são conhecidas, portanto, na leitura da narrativa. Pensando leitura aqui, todo o nosso contato e nossa interpretação sobre qualquer tipo de narrativa. Então, a leitura de um filme é feita pelos olhos. Nós vemos o filme e lemos a partir do nosso olhar ali. E sim, a partir da nossa audição também, à medida em que ouvimos não só os discursos falados verbais, mas também os efeitos especiais, a trilha sonora, etc. Todo esse conjunto de elementos vai fazer com que o filme tenha um ambiente, um sentimento a ser passado para nós. Isso é o que nós podemos chamar de verossimilhança interna. Já a verossimilhança externa diz respeito à relação entre a narrativa e os elementos fora dela. Então é a coerência entre o discurso da narrativa e os discursos sociais e culturais com que essa narrativa dialoga. Então, a obra é uma representação fiel à realidade a qual se refere. Então, por exemplo, quando nós estamos vendo uma matéria no jornal, uma notícia, a nossa mente ela está interpretando que o que está sendo dito ali é a representação fiel da realidade. E é por isso, e é nesse campo que está o perigo da manipulação. Por quê? Porque como quem produz a mensagem, quem transmite a mensagem, sabe que quem recebe essa mensagem está preparado para receber e interpretar uma representação fiel da realidade, é aí que ocorre a manipulação. É aí que informações são deturpadas, que narrativas são criadas para fazer com que pareçam verdade e, com isso, manipular a realidade para as pessoas. Então, por quê? Porque a verossimilhança externa utiliza o conhecimento acumulado pelo receptor. Então, por exemplo, se pensarmos que nós sabemos que existe a corrupção no campo da política, é muito fácil convencer alguém
de que eu estou fazendo uma acusação de corrupção, eu posso pegar dados selecionados para comprovar o que eu estou falando, e posso tentar convencer as pessoas que aconteceu alguma coisa onde não aconteceu. E aí é que ocorre a manipulação. Então, quando dados da realidade concreta são manipulados para passarem uma informação falsa, que é o que nós chamamos de desinformação na atualidade. Então, a verossimilhança externa, ela tem sim, ela dialoga sim com a ideia de verdade e mentira. Tá, e qual é a relação entre verossimilhança e inteligência artificial? Pois é, olha só, obras literárias e audiovisuais ajudaram a moldar um senso comum a respeito da relação entre a inteligência artificial e o ser humano. Então, durante muito tempo, nós lemos livros, assistimos filmes, séries que falam sobre essa relação entre ser humano e máquina. E essas máquinas, em geral, são máquinas que pensam, que agem, que dialogam, que tomam decisões. Então, por meio dessas narrativas ficcionais que criaram personagens, como na década de 80, a super máquina, um carro que falava com o seu dono, que dialogava, o Batman que tinha o Batmóvel, que também tomava decisões, que também seguia caminhos apenas baseado num comando de voz. Na década de 80 nós assistíamos os desenhos, os Jetsons, uma família que tinha como aquela que trabalhava na casa da família uma robô chamada Rose, e que tinha pensamentos, sentimentos espontâneos, tomava decisões, mas que era um robô. Nós tivemos filmes como o próprio filme Inteligência Artificial, o filme Eu, Robô, o filme Exterminador do Futuro. Em todos esses filmes, nós temos máquinas que se rebelam contra os seres humanos, máquinas que ameaçam os seres humanos, máquinas que tomam decisões sozinhas. Então toda essa narrativa sobre máquinas, sobre robôs, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial foi criando um senso comum sobre o que é a inteligência artificial. E é aí que mora a questão da verossimilhança. Hoje, quando nós ouvimos falar, por exemplo, que a inteligência artificial ameaça a espécie humana, que ela pode tomar o lugar da espécie humana, isso parece plausível, isso parece verossímil. Por quê? Porque nós lemos muitos livros, nós ouvimos falar, nós vemos filmes que mostram isso acontecendo. Então faz com que a gente passe a confundir a ficção com a realidade. Portanto, confundir a verossimilhança da ficção com a verdade, a realidade concreta dos fatos. Então nós temos algumas situações que são verossímeis na ficção e inverossímeis na realidade, como por exemplo, androides, vilões, robôs em forma de ser humano que são vilões do mal e que se rebelam contra o ser humano e querem dominar o mundo. Máquinas que criam consciência e passam a fazer reflexões próprias, máquinas independentes do ser humano, máquinas que deixam o comando do ser humano e passam a viver como se não precisassem de comando algum. Pensando nisso, olha só, não é de hoje que o ser humano pensa dessa forma. Na Idade Média já se falava de máquinas autônomas, máquinas que uma vez postas em funcionamento não precisavam de mais nenhum tipo de comando, nenhum tipo de combustível, de força para fazê-las funcionar. Eram as chamadas máquinas de moto contínuo. Então, máquinas independentes do ser humano, máquinas que tomam decisões espontâneas, robôs que tomam o controle da humanidade, robôs que decidem destruir a humanidade. Tudo isso foi plausível e é plausível no campo da ficção, mas nós não podemos confundir isso com a realidade. Já há alguns casos em que a ficção ela se aproxima muito do que é a realidade, criando algo que é verossímil tanto na ficção quanto na realidade. É aí que muitas vezes algumas pessoas vão dizer, olha, a ficção ela previu o que ia acontecer, ou disse que a realidade imita a arte. Nós temos alguns exemplos, como o filme, a animação Wall-E, em que nós temos ali um robozinho que está vivendo num mundo que os seres humanos abandonaram,
em que esse mundo está tomado por lixo. E não há indícios de uma forma de vida nesse mundo, até que ele encontra uma plantinha. E essa uma plantinha ele passa a proteger, porque ele percebe que essa uma plantinha é um organismo e, portanto, há indícios de vida e, portanto, há esperanças, até que ele é levado para o interior de uma nave que está no espaço, em que pessoas estão vivendo. É uma verdadeira nave-cidade em que as pessoas vivem, mas um detalhe, essas pessoas elas não têm mais vida própria. Elas passam o tempo inteiro sentadas em cadeiras, em grandes poltronas, todas estão muito obesas, elas não sabem mais o que é andar, o que é conversar umas com as outras, porque elas ficam cercadas por monitores e tudo que elas fazem é comandado por monitores e por máquinas. É claro que é uma obra de ficção, no entanto, ela traz uma série de situações que nós vemos acontecendo na nossa realidade. Essa excessiva dependência da tecnologia, esse mergulho no mundo virtual em que muitas vezes nós deixamos de fazer coisas na realidade concreta para ficarmos mergulhados nesse mundo virtual, onde muitas vezes as nossas relações são todas virtuais, onde nós não vamos mais aos lugares, nós pedimos comida, nós compramos roupa, nós assistimos filmes e não socializamos mais. Então, o filme traz uma série de questionamentos sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, além da questão do lixo no planeta, que pode tornar o planeta inabitável, que pode colocar em risco a vida. A plantinha simboliza a necessidade de proteção da natureza verde, das plantas, das matas, das selvas, da fauna e da flora, dos recursos da terra. Então, a animação, por meio do desenho, da ficção e, claro, de um certo exagero que a ficção sempre traz, propõe uma reflexão sobre o que está acontecendo com o planeta, sobre os limites da tecnologia, enfim. O outro caso é Minority Report, a história de um homem que acaba sendo condenado por uma máquina, por uma espécie de inteligência artificial e passa ali o tempo todo tentando provar a sua inocência, já que todo o sistema o considera um culpado. Então, todas essas narrativas vão mostrar para a gente a questão da dependência da tecnologia, da vulnerabilidade que nós nos colocamos por esse uso da máquina, da falta de transparência nas decisões, que é uma grande preocupação em relação às inteligências artificiais, porque afinal de contas nós não temos como saber como as decisões serão tomadas, de onde vieram as informações, por que respostas foram dadas, e essa é uma das grandes preocupações de quem pesquisa, de quem estuda isso. Um outro exemplo é um filme antigo, um filme Exterminador do Futuro, de 1984. Nele nós temos ali uma máquina que era um policial, que tinha sua função que era defender a humanidade, e no entanto essa máquina acaba se voltando contra a humanidade. E curiosamente a outra máquina, que seria o exterminador, acaba se tornando o herói da história. Então é muito interessante como há ali uma confusão entre, afinal de contas, quem é herói, quem é vilão nessa história. Aquele que deveria proteger se torna o grande perigo, aquele que era o perigo se torna o protetor. E com isso a ficção nos faz pensar sobre os usos da tecnologia, os limites éticos desses usos e o risco da inteligência artificial, por exemplo, em equipamentos militares. Afinal de contas, é seguro permitir que máquinas comandem operações militares, que máquinas tomem decisões que podem envolver vida de outras pessoas, podem envolver a vida de países, podem envolver questões diplomáticas? Então, há muitas questões aí nesse assunto. O outro grande exemplo é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, um outro clássico do cinema de 1968. Nele, a máquina, o computador, que é o HAL 9000, começa a tomar decisões independentes dentro da nave e começa a considerar
toda a tripulação daquela nave uma ameaça e começa a tomar medidas para matar aquela tripulação. O que o filme traz para a gente em relação à máquina, à tecnologia, à inteligência artificial é o risco de desalinhamento. Ou seja, o risco de as próprias informações que foram passadas para que aquela máquina operasse se tornem informações que façam com que ela se volte contra os seus operadores. Então, a ficção, neste caso, ela está dialogando com a realidade. Então, nós temos aí um caso de algo que é verossímil, foi verossímil na ficção e é, de alguma maneira, também verossímil na realidade. E claro que não podíamos deixar de falar do grande clássico do cinema nessa discussão toda, que é Matrix. Um filme que se tornou, na verdade, uma série de filmes de 1999 que trabalha vários temas como desinformação, deepfakes, a dificuldade de distinguir realidade de ficção, a manipulação e a criação por inteligência artificial. Nesse filme, no primeiro filme, que é a base para todos os outros, para toda a narrativa de Matrix, nós temos Neo, um jovem rapaz, hacker, que acaba sendo levado para dentro de um sistema e ali ele passa a conhecer como esse sistema funciona. E a ideia é mostrar que, na verdade, nós, seres humanos, todos fazemos parte de um grande sistema. A diferença é que muitos de nós não temos o conhecimento, a percepção e por isso somos apenas uma peça manipulada dentro do sistema, enquanto outros, aqueles que ingerem ali, escolhem ali a pílula vermelha que é oferecida, são aqueles que acordam para essa realidade e passam a desafiar esse sistema. E claro, o sistema vai fazer de tudo para eliminar esse que passa a ser considerado uma espécie de vírus e que está atrapalhando o sistema de funcionar como ele funciona. Então, o filme traz uma série de questões aí sobre isso, sobre como distinguir o que é real do que não é real, até que ponto eu estou pensando de maneira própria ou estou sendo manipulado e levado a acreditar em certas coisas. Enfim, mais uma discussão de como a tecnologia, nesse avançar da inteligência artificial, pode nos desafiar a termos que, na verdade, nos tornarmos cada vez mais humanos e tomarmos consciência da nossa humanidade e da nossa realidade cultural, social, histórica e política. Então aqui nós temos um exemplo de por que é importante relacionarmos esses conceitos, por que é importante entender o conceito de verossimilhança para a gente falar sobre esse assunto de tecnologia. Olha só, nós temos aqui uma manchete que diz o seguinte: veja as maiores mentiras que os filmes de ficção científica nos contaram sobre a inteligência artificial. E tem um link aí se você quiser ver a matéria, tá? Qual é o grande problema dessa manchete? O grande problema dessa manchete é que ela é aquilo que nós podemos chamar de manchete sensacionalista e sim uma forma de desinformação ao confundir, porque olha só, ela diz assim: veja as maiores mentiras que os filmes de ficção nos contaram. Os filmes não contam mentiras, os filmes contam uma realidade ficcional, verossímil. Dizer que o filme nos contou mentiras significa dizer que o filme tem que ter o compromisso ético de nos contar a verdade. E, de novo, embora nós possamos sim discutir o que um diretor, o que um roteirista, o que um produtor quer com a mensagem de um filme, nós podemos sim discutir os problemas que a mensagem de um filme pode trazer na sociedade, de visões políticas, culturais, de estereótipos. Sim, nós podemos e devemos discutir tudo isso, mas nós precisamos lembrar que um filme é uma obra de ficção. E, portanto, a manchete se torna sensacionalista ao colocar que os filmes nos contaram mentiras sobre a inteligência artificial. E chegamos ao fim dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Acesse os links da plataforma para você ampliar os seus conhecimentos e vamos a uma reflexão sobre este conteúdo. O aspecto mais triste da vida de hoje é que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente do que a sociedade em sabedoria. Isaac Asimov, escritor russo. Bons estudos e até a próxima aula.